Olá, estudantes do 6º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o espaço cênico, o espaço teatral, jogos e improvisações e também vamos falar da arte do circo. Prof. Rutineia aqui com vocês e o nosso querido intérprete Kevin aqui com a gente. Vamos juntos! Então, os objetivos da nossa aula hoje: apreciar os espaços cênicos, relembrar sobre os jogos teatrais e também relembrar sobre a arte do circo, Então, hoje a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos. Então, aqui os exemplos, do Teatro Epidauro, do espetáculo Ovo, que a gente já falou e vamos retomar esse assunto. Você já realizou alguma encenação teatral? Já praticou arte circense? Lembra-se de como eram os espaços cênicos na antiguidade? Será que você lembra alguma dessas questões? Sim? Que maneira, muito bom! Mas se você não lembra, não tem problema, porque a gente vai falar sobre esses assuntos, tá bom? Então vamos lá. Então o Teatro Epidauro, olha como era grandioso, esse espaço. Olha, aqui a plateia ficava ao redor e aqui no meio o espaço do palco, onde a encenação teatral acontecia. Então, teatro, vem de teatron, lugar de onde se vê. Então, por isso, teatro, As pessoas sentavam aqui para observar o espetáculo. E esse espaço grandioso, com a plateia ao redor, a gente chama de teatro de arena. Aí quem é torcedor vai pensar aí, nos estádios de futebol, que é um exemplo. Por quê? Porque a plateia fica ao redor e o campo ali no meio. Então o teatro, de arena tem esse formato também. A plateia fica ao redor e o espaço da encenação ao meio, como se tivesse um buraco ali cavado no chão. Espaço cênico, Então, como a professora falou, grandioso, Cabia muitas pessoas ali. Formato de arena, ou seja, a plateia ao redor. Recursos eram utilizados para ampliar a figura do ator. Máscaras, coturnos, consolados de madeira, túnicas com enormes ombreiras. Por quê? Porque esse espaço era muito grande, então era distante do público. Esses recursos eram importantes para ampliar a figura do ator. Então, eles utilizavam coturnos consolados de madeira para aumentar. Também usavam aqui ombreiras enormes para aumentar essa figura do ator. E as máscaras, As máscaras que eram máscaras feitas de madeiras, entalhadas à mão, Então, eram pesadas. E essas máscaras tinham várias funções. Além de ampliar a figura do ator, deixar ele maior para a plateia conseguir enxergar ele, também auxiliava na projeção vocal, fazia a voz ir mais longe. E além disso, a troca de personagens, porque naquela época as mulheres não podiam representar, não podiam atuar, elas não eram consideradas cidadãs. Então era importante ter as máscaras para os homens poderem trocar as personagens e fazer vários personagens, menino, crianças, mulheres, velhos. Então eles iam buscando os personagens diferentes através das máscaras. Então, aqui outro exemplo, outra foto do teatro, era onde, então aqui, a plateia, mesma coisa, aqui ao redor, o palco aqui embaixo, no centro, Então, a gente vê que é um espaço bem grande. O texto dramático, o texto teatral traz os diálogos, orientações sobre o local onde se passa a peça, a história e as intenções para as personagens, Na época do teatro grego se dividia em dois, a tragédia e a comédia. A tragédia era considerado o gênero mais sério, que elevava a alma. A comédia, inicialmente, ela não era valorizada. Depois ela vai ganhar essa valorização, mas inicialmente achavam que era um gênero inferior. Eles usavam os diálogos, eram realizados entre corifeu e coro. Esse corifeu, que era o líder do coro, quem comandava, e o coro, que eram várias pessoas entoando cantigos, que a gente chama de ditirambos, que eles cantavam junto a essas falas. Até que chegou essa figura aqui, Téspis. Téspis, da cidade de Ícara, foi o primeiro ator. Por quê? Porque ele assumiu a personagem. Ele deixou de ter a questão do coro e corifeu, de só o diálogo entre os dois, para ele assumir. Então, eu sou, ele foi ali o personagem. Ele fazia as apresentações viajando de cidade em cidade em sua carroça. Então, Téspis foi o nosso primeiro ator.
Tragédia e comédia, né? Então a tragédia é considerada uma arte mais nobre, visava mostrar os heróis, os deuses. Sua finalidade era comover e provocar lágrimas. Já a comédia, o que trabalhava? A sátira, né? Satirizava, demonstrava os sentimentos mesquinhos, desejava fazer rir, brincar. E no início ela era desvalorizada porque eles achavam que não aprendia nada. Para que serve a comédia? Sabemos que serve sim e que a gente pode aprender tanto com o gênero cômico como com o trágico, né? E então depois a arte da comédia vai ser valorizada também e surge vários cômicos, vários escritores de comédia, né? Dramaturgos. Como podemos descrever o teatro de arena? A prof já falou aqui, agora é com vocês pensarem um pouquinho e anotar aí no caderno, tá bom? Eu já volto. Olá! Pensaram aí na resposta correta? Vamos ver se vocês acertaram? E a prof trouxe aqui um exemplo de máscara, né? Máscara essa feita de atadura de gesso, tá? Então, na época do teatro grego, elas eram feitas de madeiras, entalhadas à mão, né? Esculpidas à mão. Hoje a gente pode fazer com diversos materiais, né? Essa aqui é atadura de gesso, a mesma que a gente utiliza quando quebra o braço ali, que o médico coloca, tá bom? Então dá até para ver que ela tá descascadinha aqui, ó, que ela é de gesso. Ela é bem antiga, essa máscara já tem 20 aninhos, já tá de maior. Então, continuando, a nossa sugestão aqui de resposta. O teatro de arena é grandioso, né? Construído ao ar livre, na encosta de uma montanha. A plateia ficava ao redor e o espaço central do teatro, de formato circular, era reservado para a atuação do coro, que a gente falou, né? Aquele grupo de pessoas que entoavam, né, cantigas chamadas de ditirambos. Então, jogos teatrais. Os jogos teatrais, eles possuem regras para serem desenvolvidos. Servem para preparar os artistas para a criação, desenvolvendo fala, corpo, mente, contracena e diálogos. Os jogos teatrais, eles vão ter as regras para poder serem executados, né? Porém, não só os artistas profissionais podem fazer jogos teatrais. Eles usam para a preparação do corpo, né? da voz, da contracena, do perceber o espaço cênico, enfim, a contracena entre os artistas, mas também você que é estudante também pode estimular, né? Trabalhar os jogos teatrais. É muito legal. Quanto mais você treina, mais preparado você vai estar, não só para a representação teatral, mas para a vida, né? Porque você vai estar ali mais ágil, pensando mais rápido, se movendo, percebendo o que está acontecendo ali no espaço, tá bom? Então, a improvisação teatral, técnica usada por artistas para ensinar algo não previsto, não preparado antecipadamente.
Então, a improvisação teatral, ela acontece no momento da cena. Não significa que ela não pode ter um roteiro, né, com entradas e saídas de cenas, por exemplo. Porém, as falas são feitas na hora da improvisação. Então, um artista profissional, ele pode improvisar como pesquisa para treino, né? Ele pode também ter espetáculos que propõem a improvisação, tendo ali seu roteiro ou não, dependendo de cada definição que os grupos vão fazer, escolhas, né? E você também pode improvisar em casa com a família e depois com os colegas, né, no retorno das aulas. Partindo de um roteiro pré-estabelecido, né, podendo ser ensaiado, porém nunca pronto, está aberto a novas possibilidades. Então, com o roteiro, como a professora falou, então pode ter uma sequência de ações. Então, aparece um viajante carregando muitas malas e cai e tropeça ali no chão. Então, veja que não teve a fala, né? Ai, nossa, como essas malas estão pesadas, eu não aguento mais esse sol. Não tem falas. As falas, o artista ou o estudante vai fazer na hora da improvisação. E a improvisação pode sim ser ensaiada, né? Eu penso no meu roteirinho ou não, improviso, né? A partir de um objeto, de um local. Ah, nós vamos improvisar agora pensando que estamos no cinema. E a partir desse local começa a improvisação. Então as possibilidades são muitas, mas a fala é criada na hora da cena, nunca é determinada. Não é como no texto dramático que a gente viu ali no teatro grego, né? Que o artista tinha o texto para seguir. Não, a improvisação, a fala é na hora. Então, podemos improvisar com o corpo, sem a fala também. Sim, porque o corpo também fala, né? O corpo se expressa. Eu não preciso simplesmente só usar a fala para me comunicar. Eu posso comunicar com o corpo, né? Estou com medo. Né? O corpo já vai se alterando, modificando para mostrar aquele sentimento ou aquela situação que está acontecendo. Podemos improvisar com fala também, com roteiro ou sem roteiro, assim como podemos utilizar objetos, adereços para compor a improvisação. Como a professora falou, né? Podemos improvisar de diversas maneiras, partindo de um objeto, partindo de um local, de uma situação, ou tendo um roteiro, né, de ações pré-estabelecidas, tá bom? Mas sempre o que acontece na hora da cena é na hora, né? Naquele instante. Comédia dell'arte. Então, na comédia dell'arte, no século XVI, surge a comédia que era itinerante. O que é isso? Né? Ela era itinerante, ela era mambembe, ou seja, ela viajava de uma cidade para outra, de um local para o outro. E eles viajavam sempre se apresentando em carroças, né? Então, a carroça era a moradia, onde aquela família, aquela trupe morava e também se apresentava. Geralmente era a família, então um familiar, se vivesse, por exemplo, o Pantaleão, que é um dos tipos da comédia dell'arte, ele ia viver o Pantaleão pela vida inteira. É uma comédia que trabalha o improviso, então ele sempre estaria criando coisas novas para esse personagem do Pantaleão. Outra característica é que eles tinham esses tipos, né? Os tipos eram divididos em 3 categorias: os patrões, os zanes, que são os empregados, e os enamorados. Enamorados, o nome já diz tudo, né? Ai, vive para amar, né? Só vê as coisas boas da vida, tem esse olhar mais romântico de tudo. Os zanes, os empregados, eles eram sempre gulosos, atrapalhados, estavam sempre aprontando. E os patrões, né, tinham lá o seu ar, né, mais de snob. Então, o Pantaleão, por exemplo, é um velho corcunda avarento ali, ó, que não empresta um realzinho para ninguém. O doutor estava sempre portando seus livros, porque ele é formado na universidade, né? O capitão estava pronto para lutar as batalhas, ostentava várias medalhas no peito, mas, na verdade, era um covarde. Se acontecesse uma confusão, era o primeiro a sair correndo. Então, cada personagem tinha suas características específicas, tinha os seus nomes, né, os seus tipos específicos, figurinos específicos, e eles usavam também meia máscara, ou seja, só cobria a metade do rosto. Com exceção, personagens femininos não usavam máscara e nem os enamorados. Então, por exemplo, uma zane, né, uma empregada que era a Colombina, ela não usaria máscara, tá? Porque personagens femininos não usam máscaras.
Então, a máscara, né? Então, além do figurino colorido, seus personagens da comédia possuem uma característica peculiar, o uso da meia máscara, porque a máscara não cobria a parte da boca. E os enamorados e personagens femininos não usavam máscaras. Então, aqui um exemplo, né, de máscara de comédia de Dall'Arte. Essa máscara com esse narigão comprido, né, é do Capitão. Por quê? O Capitão lembra o quê? O Pinóquio, né, um mentiroso. Então, por isso essa máscara já vem também essa coisa do nariz grandão, né? Então, o Circo Máximo em Roma. Um dos mais famosos circos da antiguidade foi o Grande Circo Máximo. Então, era uma arena enorme ao ar livre de cerca de 620 por 120 metros. Então, era muito grandioso esse local, né? Construído em Roma. Olha só, então aqui, né, a plateia ao redor, né, como no teatro de arena, e o palco, né, acontecia ali no meio. Então, acontecia várias, né, acrobacias, jogos com animais e diversas atrações aconteciam no Circo Máximo. Então, aqui um exemplo através do desenho, porque esse circo acabou pegando fogo, tá? O circo itinerante, né, então, é um outro tipo de circo. A gente viu que o Circo Máximo ele tem o seu local, né? Então, ali era o lugar que acontecia as apresentações circenses. O Circo Máximo, com o teatro, formato de arena, a plateia ao redor, o palco no meio. Mas aí no século XVIII, o que acontece? O circo começa a ser itinerante. Ele começa a viajar de um lugar para o outro, né, se apresentando. E aí nós temos, né, a questão da lona ali do circo, né, que monta e desmonta em um outro local com facilidade. A cerca, né, que é cercado, a bilheteria para cobrar o ingresso para essas apresentações, que está bem ali representado na obra O Circo, né, de Rosângela Borges. Então ele vai viajando à procura desse público para se apresentar. Não fica mais num único local como ficava no Circo Máximos. Ele viaja em busca dessas plateias. E o circo contemporâneo, né? Qual que é a mudança? A mudança está na tecnologia. Então, olha só essa imagem, na questão das luzes. Então, vai ter outros efeitos. Eles também vão trabalhar, como no circo tradicional, né? A acrobacia, malabarismo, mas eles vão usar a tecnologia em conjunto. Então, ó, utilizam apresentações de trapezistas, palhaços, malabaristas, mágicos, entre outros. Mas a tecnologia vai estar junto. Então, a iluminação, a sonoplastia, que são os sons, as músicas, os efeitos vão estar presentes, efeitos de fumaça e muito mais nas questões tecnológicas vão estar presentes. A partir do século XVIII, o que muda na arte circense? Vamos lá? Anotando.
Então vamos lá ver se vocês acertaram. Então o que muda? O circo passa a ser mambembe, né? Viajar de uma cidade para outra, né? Viajando de um lugar para outro em busca de novas plateias. Inicialmente viajava em carroças, que eram moradia e o palco para as apresentações, como a gente viu na Comédia dell'arte. Depois passam a ter a lona montada e desmontada, com cercas, bilheterias para vender os ingressos, como a gente viu ali na obra O Circo. Então, retomando, né, nessa aula, o que nós falamos? Nós falamos muitas coisas. A gente falou sobre o espaço cênico, né? Espaço do teatro ali grego, que era como? Teatro de arena. A plateia ficava ao redor, o teatro, o palco ficava ali no meio, o lugar da encenação. Lugar muito grandioso, e para isso os atores usavam de diversos recursos para ampliar a figura dos atores. Então eles usavam coturnos com soladas de madeiras enormes, né, para ampliar já essa altura, ombreiras, túnicas, que são aqueles tecidos jogados no corpo, então também já criavam uma proporção maior na estrutura do corpo. Utilizavam também de máscaras, né? As máscaras, elas eram utilizadas tanto para ampliar também a figura do ator, como ela era utilizada para projetar a voz, né? Fazer com que a voz fosse mais longe, e também para trocar de personagens, né? Agora eu vou fazer a criança, agora eu vou fazer o idoso, né? Agora eu vou fazer uma mulher, porque somente os homens podiam se apresentar, as mulheres não eram consideradas cidadãs. E no início, a gente tem a arte através do quê? A representação teatral através de corifeu e coro. O corifeu, o líder do coro, e o coro, que entoavam cantigas chamadas de tirambos, que eram as falas cantadas, até chegar uma pessoa chamada Tespes. Tespes vai ser considerado o primeiro ator. Ele rompe essa coisa do coro e corifeu e ele assume a personagem. E ele começa a viajar se apresentando, né, de cidade, né, de local em local, em sua carroça. A carroça que era o transporte e também era o palco. E ele vai ser considerado o primeiro ator. Então, muito, muito importante lembrar de Tespes. E também a gente vai ter a evolução, né, a questão do circo, e a gente tem a Comédia dell'arte. A Comédia dell'arte que vai trabalhar com tipos. Que são tipos? São personagens, né, sempre iguais. Então vai ter ali características psicológicas, físicas, de figurino, de máscaras, sempre vão ser as mesmas características, né? Então, por exemplo, o Arlequim vai ter sempre uma roupa colorida, feitas com losangos, vai ser sempre o criado esperto, que quer se dar bem, guloso, né? Tá sempre tramando. Então, essa é uma característica, por exemplo, desse Zane Arlequim, que é um empregado, que as categorias da Comédia dell'arte vão se dividir em 3. Zanes, né, que são os criados, enamorados, que vivem para amar, ver a beleza da vida, e também os patrões, né, que a gente viu, o capitão, Pantaleão, o doutore, que cada um vai ter o seu tipo de máscara, tipo de figurino, então é bem legal também. A gente falou sobre o circo, né? O circo que tinha o seu local próprio, o Circo Máximos em Roma, né? Grandioso, com a plateia ao redor, no formato de teatro de arena, o palco no meio, e que daí no século XVIII vai mudar para o circo itinerante, que é aquele circo que viaja de um lugar para o outro, buscando novas plateias, né? E aí a gente viu a obra da Rosângela Borges, O Circo, que demonstra esse circo de lona, que monta e desmonta de um local para o outro, com a cerca em volta, a bilheteria para cobrar os ingressos. E a gente viu também o circo contemporâneo. Qual que é a diferença, professora? Que no circo contemporâneo a questão tecnológica vai estar presente. Então eles também vão trabalhar acrobacia, malabares, né, como no circo tradicional, mas eles vão colocar a tecnologia presente. Então a gente viu uma foto ali no início do Ovo, que é o espetáculo da Deborah Cocker, que vai trabalhar toda essa questão de iluminação, de efeitos especiais. Nesse espetáculo ela traz toda a questão do Brasil, né? Então ela vai trabalhar o ambiente, os animais, as músicas relacionadas ao Brasil. Esse foi um espetáculo que ela criou para o Circo de Solé, que ela foi convidada, o espetáculo Ovo. Assistam, tá aí no YouTube para vocês assistirem, é bem legal, tá bom? Então, nesse vídeo nós falamos sobre o espaço cênico, né, sobre também jogos teatrais, sobre a improvisação, falamos de Comédia dell'arte.
e espero que vocês tenham gostado, falando sobre o circo contemporâneo, né, que traz toda a questão da tecnologia. Espero que vocês tenham gostado e até breve!